Olá a todos. O presente artigo tem como tema Divulgação sobre responsabilidade social corporativa, uma análise nas empresas de energia elétrica listadas na B3. Autores Camila Giovana, George Luiz e Lívia Maria. Introdução. Abordamos o conceito de responsabilidade social corporativa, importância da responsabilidade social corporativa para as empresas e empresas no setor de energia elétrica no Brasil. Problema de pesquisa. Quais são as informações sobre responsabilidade social corporativa que as empresas de energia elétrica listadas na B3 divulgam em seus relatórios? Objetivo geral. O objetivo da pesquisa é verificar quais são as informações sobre responsabilidade social corporativa que as empresas de energia elétrica listadas na B3 divulgam em seus relatórios. Justificativa. Com a crescente pressão sobre a questão das mudanças climáticas e o aumento do consumo de energia, aumentou também a preocupação das empresas com a RSC. Em virtude disso, como forma de atender às exigências das partes interessadas, é importante que as empresas forneçam informações sobre as políticas e ações desse setor nos seus relatórios de sustentabilidade. Sendo assim, torna-se relevante investigar quais informações dessa natureza as empresas do setor de energia elétrica divulgam em seus relatórios, contribuindo assim com a literatura sobre o tema. Referencial teórico. Foi abordada a teoria da divulgação voluntária, teoria dos stakeholders e responsabilidade social corporativa. Metodologia. A pesquisa é classificada como descritiva, documental, qualitativa e quantitativa. O universo do estudo é formado pelas empresas do setor de energia elétrica listadas na B3SA, de acordo com a classificação setorial disponível no site da Bolsa. Dessa forma, tem-se uma amostra composta por 61 empresas pertencentes ao setor elétrico. Os dados foram coletados por meio de notas explicativas, formulários de referência, relatórios da administração, relatórios de sustentabilidade e relatórios anuais. Com a pretensão de verificar quais informações referentes à RSC são divulgadas nos relatórios das empresas do setor de energia elétrica, foram utilizadas 7 categorias que resultaram em 47 itens com práticas de responsabilidade social corporativa, conforme evidenciado no quadro 1. Essas são as categorias, subcategorias e itens. Caso a empresa divulgasse alguma prática relacionada ao trabalho dos colaboradores, ética no trabalho, ações desenvolvidas nas comunidades, práticas ambientais, mecanismo do comportamento empresarial, procedimento de governança e finança e política de RSC, seria atribuído o valor 1, caso as empresas não divulgassem determinado item, valor 0. Para tanto, utilizou-se análise de conteúdo, posteriormente os dados foram organizados em planilhas eletrônicas e analisados com base na estatística descritiva, uma vez que se realizou a frequência com que as práticas de RSC foram evidenciadas pelas empresas em seus relatórios de 2015 a 2020. Análise dos resultados. Conforme evidenciado no quadro 2, os itens mais divulgados da categoria Trabalho foram as condições de trabalho, saúde e segurança e educação de funcionários / desenvolvimento humano, treinamentos e carreiras, sendo 2017 e 2019 os anos que apresentaram os maiores percentuais de divulgação dos itens mencionados, 78,33% e 77,96% das empresas, respectivamente. Por outro lado, o item menos evidenciado, ainda de acordo com o quadro 2, foi diversidade. Presente na subcategoria luta contra a discriminação, observa-se, no entanto, um aumento da divulgação desse item ao longo dos anos, embora em 2020 tenha ocorrido uma queda. Conforme mostra o quadro 3, com relação à evidenciação do item Código de Conduta ou Ética, pode-se observar que a maioria das empresas apresenta esse documento, sendo 2019 o ano de maior divulgação desse item, 75% das empresas. Observou-se ainda que o item função de denúncia é praticada pela maioria das empresas estudadas, apresentando maior percentual de utilização em 2019, 75%, sofrendo uma queda em 2020 para 70,49%. Analisando o quadro 4, verifica-se a categoria Comunidade, os itens Escola/Programas de Educação e Filantropia apresentam os maiores percentuais ao longo dos 6 anos, ou seja, foram as práticas mais utilizadas e divulgadas pelas empresas de energia elétrica, mostrando dessa forma que tais empresas buscam desenvolver ações voltadas à comunidade como resultado do compromisso que elas têm com esta. O item desenvolvimento do emprego local foi o menos praticado pelas empresas. Em 2015, apenas 22,12% das empresas desenvolveram ações com esta vertente e em 2020,
44,26%. Com relação à evidenciação de práticas de natureza ambiental, observa-se a evolução gradual a cada ano dos itens gestão ambiental estratégica, gerenciamento de risco, tratamento de resíduos / iniciativa de reciclagem, com exceção de 2020, em que ocorreu uma queda na adoção e divulgação dessas práticas pelas empresas. Os itens menos divulgados ao longo dos anos, por outro lado, foram as despesas de proteção ambiental e a prevenção de poluição da água. O maior percentual de despesa de proteção ambiental foi marcada em 2019, sendo divulgada por 66,67% das empresas. Na categoria de comportamento empresarial, com relação à questão do consumidor, apontado no quadro 6, os itens tiveram, em sua maioria, percentuais de divulgação acima de 70%. Dentre os itens, destaca-se porcentagem de orçamento de P&D, desenvolvido a RSC, que apresentou no ano de 2019 um percentual de 76,67%. Destaca-se também o item publicidade de RSC para clientes / marketing responsável, que, apesar de sua evolução em termos de evolução ao longo dos anos, apresenta um percentual de 45,76% em 2015, chegando a 58,36% em 2019. Manteve o percentual abaixo dos 60% durante o período da amostra. No quadro 7, é possível observar que a maioria das empresas divulga informações da categoria Finança e Governança. O item Investimento em RSC em 2015 foi divulgado por 66,10% das empresas e por 78,33% em 2019. Esse crescimento pode ser explicado devido ao valor de investimento socioambiental das empresas do setor de energia elétrica ser considerado expressivo em valores absolutos. Observa-se na subcategoria Princípio de Governança que os itens, em sua maioria, foram divulgados por mais de 70% das empresas, com destaque para os itens responsabilidade em relação às partes interessadas, relacionamento com investidores e respeito aos princípios de governança. No quadro 8, a subcategoria Formalização das políticas de RSC, da categoria Política de Responsabilidade Social Corporativa, observa-se nos itens de definição dos objetivos e avaliação dos resultados de RSC uma evolução no período de 2015 a 2019, na divulgação das informações dessa natureza. Em 2015, 66,10% das empresas divulgaram esses dois itens, sendo evidenciados respectivamente por 76,67% das empresas em 2019 e por 74,58% em 2017. Quanto à estrutura organizacional de RSC, vale destacar o aumento da divulgação do item Presença de Gestor Responsável pela RSC no Conselho, que no ano de 2015 aumentou um percentual de 33,10% de divulgação por parte das empresas, chegando a 65% em 2019. O item Comitê de Sustentabilidade no Conselho, em 2015, teve um índice de divulgação de 42,37%. Em 2016 e 2017 apresentou um aumento de 13,56%, chegando a 55,93%, tendo em 2020 uma queda de divulgação desse item pelas empresas para 44,26%. Na categoria Sistemas de RSC, verifica-se que os itens Programas de Treinamento, Parcerias com partes interessadas e Publicação de um relatório de RSC foram divulgados por mais de 70% das empresas a partir de 2016. O item Reunião Anual com as partes interessadas sobre RSC teve seu maior índice no ano de 2017, com 76,27%. Somente o item Suporte ao Empreendedorismo Interno em RSC manteve o percentual de divulgação em torno de 60%. Em nossas considerações finais, a partir dos resultados encontrados, observa-se de maneira geral que houve uma evolução na divulgação das práticas de responsabilidade social corporativa ao longo dos anos, com exceção de 2020, que apresentou uma queda de divulgação pelas empresas. Isso pode ser explicado devido ao advento da pandemia do Covid-19, onde o tema passou a ter uma abordagem de maior destaque em detrimento de outros. Como limitação de pesquisa, destaca-se a subjetividade inerente à técnica de análise de conteúdo no tratamento das informações de responsabilidade social corporativa, extraídas de relatórios das empresas de energia elétrica listadas na B3. Como proposta para futuros estudos, sugere-se a análise dos fatores explicativos da divulgação de responsabilidade social corporativa no setor elétrico. Algumas das nossas referências bibliográficas. Muito obrigado a todos.